E olha, pausa nas fofocas e vamos falar aí de saúde. Sabe o tal do problema nas articulações, também conhecido como problema de juntas? Muitas vezes essa dor tratada aí como um simples desconforto passageiro pode ser um sinal de algo grave, como doenças reumáticas. Está acontecendo aí no corpo, né? No Brasil, estima-se que mais de 15 milhões de pessoas convivam com essas doenças. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui a doutora Cristiane Castedo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Roberta. Agradeço o convite. Boa tarde aí a todos de casa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora começar então. Quando a gente fala, né, de reumatismo, a ideia que vem na cabeça a princípio é que é apenas uma doença, mas não é bem assim, né, doutora? Não, reumatismo é um termo popular que ficou muito difundido, conhecido, mas que ele abrange mais de 100 doenças. Então, quando o paciente às vezes vem falando, doutora, eu tenho reumatismo, tive reumatismo na infância, não quer dizer que ele teve uma única doença. Então, é importante o paciente saber exatamente o nome da doença que ele tem, para poder, até quando for um outro atendimento, ele poder comunicar a outros médicos num pronto-socorro e poder entender direitinho sobre a doença dele. Você comentou aí que são mais de 100 doenças, né? Um Exato. Cardápio, digamos assim, extenso. Exato. Como é que elas são classificadas? Existe uma classificação dentro dessa questão do reumatismo? Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, né, de vocês trazerem esse tema para cá, num dia tão importante para a gente chamar no foco, justamente por isso, porque a doença reumática, o paciente às vezes é mais idoso, sente dor, não, mas é comum, faz parte do envelhecimento, ou não, esse paciente ele é mais novo, ou às vezes até uma criança. Então, como que a gente classifica? Quando o paciente chega no consultório, ele é um quebra-cabeça que a gente tem que montar. Então, a gente tem que perguntar para esse paciente uma história clínica, todos os detalhes da dor dele, se tem algum outro sintoma. A gente vai fazer um exame físico detalhado, buscar exames laboratoriais, buscar exames de imagem, para poder chegar num diagnóstico correto. Porque, como eu disse, são mais de 100 doenças. Então, se a gente não achar exatamente o problema de saúde desse paciente, e às vezes o paciente pode ter mais de uma doença reumática, não é incomum esse paciente ter 2, 3 diagnósticos reumatológicos. Se a gente não trata exatamente o que ele tem, com o nome correto da doença, a gente não vai conseguir fazer o tratamento correto, o paciente não vai melhorar. Certo. E quais são esses subgrupos, né, que eles são classificados? Por exemplo, existem as doenças degenerativas, né, dentro dessa questão do reumatismo. Bom, quando a gente fala em reumatismo, a gente precisa entender que existem doenças que são inflamatórias. Então, a mais comum no Brasil, por exemplo, é a artrite reumatoide. Existem outras doenças inflamatórias, como lúpus, enfim, vários outros nomes. Existem umas doenças que são inflamatórias, mas não autoimunes, como, por exemplo, a gota, que também é bastante comum no nosso meio. Existe o que é falado como degenerativo, mas é um processo inflamatório de menor intensidade, que é a osteoartrose, né, a osteoartrite, que é a famosa artrose aí que todo mundo conhece. Existem algumas causas infecciosas que podem dar também artrite. Então, a gente tem um cardápio muito extenso aí para fazer uma avaliação quando esse paciente chega para a gente com alguma queixa, que o reumatismo também não é exclusivo, Roberta, de articulação. Eu ia perguntar justamente Exato. isso. Quais partes do corpo aí que eles estão? São só nas articulações que atingem? Não são, então? Não. E não é todo paciente que tem dor articular, dor na junta, que ele necessariamente vai ter um reumatismo. Tá? Então, mas se a gente está falando de um paciente que tem uma dor mais persistente na articulação, então aquele paciente que tem mais de 4, 6 semanas de dor nas juntas, esse paciente que, além de uma articulação, tem dor em outras articulações, e vale a pena passar por um especialista, um reumatologista. E aí esse paciente ele pode apresentar outras manifestações. Então existem algumas doenças que podem dar inflamação no pulmão, na pele, nos olhos. E quando a gente fala de articulação, pode ser desde mãos, pés, às vezes coluna, joelho. Então qualquer articulação pode ser acometida, vários órgãos podem ser acometidos, desde intestino, coração.
Então, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente começa a perguntar de várias coisas, não é porque o médico é curioso, é porque ele está tentando buscar essas peças do quebra-cabeça e tentar chegar a algum raciocínio clínico que leve ele a um diagnóstico. É um trabalho de formiguinha, digamos assim, para chegar ao diagnóstico. É um detetive, né? E aí você comentou agora há pouco, né, que não são só os idosos que podem aí ter alguma doença reumática. Então, as crianças também podem ser acometidas, doutora? Pode. Então, a doença reumática é mais frequente, principalmente em mulheres ali de meia idade. Então, ali pelos seus 40, 50 anos, mas também acomete os homens também nessa faixa etária. Mas a gente encontra doenças que podem começar desde no idoso, e tem algumas doenças que são características do idoso, e tem algumas doenças sim que podem começar na infância. Às vezes 1, 2 anos de idade, o paciente pode apresentar uma doença reumática. Tanto é que existe a especialidade hoje, reumatologia pediátrica, que trata dessas doenças reumáticas na infância. No caso das crianças, é uma questão genética ou não? O estilo de vida desde pequenininho já influencia? Quando a gente fala de criança, é claro que estilo de vida, cada vez mais a gente tem dado atenção para isso, entendendo o papel disso nas doenças reumáticas, mas tem um peso muito grande a genética nessas crianças, né? E cada manifestação, cada doença tem uma característica mais ou outra, então, e tem algumas doenças que elas podem acometer tanto adulto quanto criança, tem algumas que são mais típicas da infância. Então varia muito qual a doença reumática, no Varia, caso. é um mundo muito grande a reumatologia. E agora falando de estilo de vida, né? Gostaria que a senhora comentasse aí como é que ela influencia. A gente sempre fala aqui, né, que normalmente a alimentação e atividades físicas são fundamentais, uma boa alimentação. Queria que você comentasse mais sobre isso. É só esses dois que têm esse papel fundamental? Não, cada vez mais a gente tem visto a importância, sim, de atividade física, sim, de uma alimentação, então tirar alguns alimentos que a gente sabe que pode estimular essa inflamação, por exemplo, o açúcar, alimentos muito industrializados, agrotóxicos, mas a gente tem que entender que também outros papéis também influenciam muito no estilo de vida saudável desse paciente. Por exemplo, o tabagismo. Então, o cigarro, ele é associado a várias doenças reumáticas, inclusive. Por exemplo, ele é um fator de risco para artrite reumatoide. Então, o paciente que fuma tem maior risco de desenvolver artrite reumatoide. E dos pacientes que têm artrite reumatoide que fumam, eles têm maior persistência da inflamação. O álcool também, ele influencia tanto, por exemplo, na saúde óssea. Então, um paciente que vai ter um fator de risco para uma osteoporose quando tiver uma idade um pouquinho mais avançada. E além de ser pró-inflamatório, o sono também tem uma característica importante na saúde dos pacientes. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente tem, claro, tratar a doença em si, mas a gente tem que enxergar ele como um todo, né? A gente precisa entender tudo que envolve a saúde daquele paciente, porque de nada adianta a gente dar uma medicação que vai melhorar a artrite dele, ser um paciente etilista e a gente sobrecarregar o fígado dele e ele evoluir com uma hepatite. Então, eu acho que a gente tem que olhar como um todo para esse paciente. A Silvia de Valinhos está perguntando, remédios caseiros são eficientes para curar aí o reumatismo, doutora? Não, infelizmente seria muito bom se fosse, né? E até uma das coisas que a gente tem que se preocupar com as doenças reumáticas é com a automedicação. Porque o paciente às vezes começa a ter um pouquinho de dor, incômodo nas articulações e conversa com o farmacêutico ou toma uma medicação e nem sempre ele está tratando o diagnóstico correto. Então, ele procurar uma avaliação, passar por alguns exames, chegar no diagnóstico correto e poder fazer o tratamento correto é melhor. Tá? O que pode fazer em casa é, ao invés de buscar fórmulas caseiras, né, milagrosas, é você fazer o beabá bem feito, né, que é comer de uma forma correta, tirar esses alimentos errados. Então, essa automedicação e também o atraso em procura de um especialista quando o paciente começa a apresentar os sintomas, isso prejudica muito a evolução dele lá na frente, porque aí pode levar às vezes a deformidade, a doença evoluir e depois lá na frente ser mais difícil de tratar e o paciente no fim que vai acabar sofrendo.
É isso aí. Agora tem mais participação do público. A próxima pergunta é da Isabel do Campos Elíseos. Ela está perguntando, olha, ela teve febre reumática na adolescência e nunca mais se manifestou. Ela pode voltar agora na fase adulta? Deve se preocupar aí, doutora? Olha, como ela chama? É a Isabel. Isabel. Bom, Isabel, a febre reumática, graças a Deus, é uma doença que a gente tem visto cada vez menos frequente aqui no Brasil. Dificilmente você vai ter de novo a febre reumática, mas ela é uma doença que depende muito do tratamento, do como ela se manifestou em você. Então, se foi uma manifestação mais grave, que teve um acometimento, que ficou sequela no coração, tem que fazer um tratamento, às vezes até para o resto da vida, com a dolorosa bezetacil. Então, não são todos os pacientes que tiveram febre reumática que vão precisar desse tratamento, mas alguns pacientes podem fazer até os 40 anos ou até a vida inteira, dependendo do grau de acometimento, mas dificilmente você vai voltar a ter a doença. Agora vamos para a perguntinha do Hugo, do Bosque, aqui em Campinas. Ele está perguntando se a falta de vitaminas no corpo podem potencializar o reumatismo. Bom, Hugo, sim, algumas deficiências de algumas vitaminas, elas podem te deixar com um pouquinho mais de dor. Então, às vezes, uma deficiência de uma vitamina B12, às vezes uma deficiência de uma vitamina D, podem desencadear alguns sintomas ou potencializar alguns outros sintomas. Então, sim, vale a pena você procurar o seu médico, fazer uma avaliação, ver se está tudo em dia, para a gente poder ajustar aí pequenos ajustes que estejam fora de linha. É isso aí. Quem também está com dúvida, a gente vai acompanhar agora a próxima pergunta, que é da Mariana, do São Bernardo. Ela está perguntando assim, doutora, pessoas que sofreram lesões durante a vida, como torções, fraturas, têm mais chances de desenvolver aí essa doença? Bom, Mariana, fraturas ao longo da vida, a gente tem que tentar contextualizar. É um paciente que foi uma fratura porque teve um alto impacto, uma fratura porque às vezes sofreu um acidente, um atropelamento, não é uma fratura que nos preocupa. Agora, se é um paciente que tem múltiplas fraturas, com fratura de baixo grau, poxa, a gente precisa fazer uma avaliação da massa óssea desse paciente. Recentemente no consultório, por exemplo, chegou um paciente com 22 anos de idade, ele tinha, a gente chama baixa massa óssea para a idade, como se fosse uma osteoporose. Aí eu fui investigar, porque não é normal uma pessoa tão jovem ter osteoporose. Esse paciente tinha uma doença celíaca, que é uma doença que não faz ele absorver todos os nutrientes. Então, precisa entender um pouquinho mais essa saúde óssea. Em relação a essas torções, essas lesões, para a gente prevenir isso, vale a pena você manter fortalecido, mas esses traumas repetitivos podem te levar, por exemplo, a uma osteoartrite no futuro. Então, o ideal é sempre você manter uma musculatura bem fortalecida para evitar esses traumas e poder ter uma saúde articular em dia lá no futuro. Doutor, o papo tá bom, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar desse assunto tão importante para vocês.